Vamos lá então, nosso livro Chico Xavier Pede Licença, Mensagens de Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, Comentários de Herculano Pires. Hoje nós vamos entrar em dois temas que estão, de certa forma, conectados, né? O número 15, Pais e Filhos em Conflito, e depois no 16, Filhos Doentes. Nesse caso, doentes da alma, doentes do corpo, parte aqui, né, do aprendizado desse nosso encontro de hoje. Bom dia, embaixador. Então, texto número 15, vamos lá. Mensagem de Emmanuel. Pais e filhos em conflito. É possível contes com eles na equipe familiar. Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Entretanto, é imperioso te ilumines de paz e compreensão a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que a tua voz se faça ouvida, e abençoa-os ainda mesmo quando te não aceitem o modo de pensar ou de ser. Quase sempre na Terra, os sentimentos que nos agridem naqueles que se nos associam à existência física são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito, a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental. Laços esses que passam a reclamar-nos o preciso desfazimento para que a mútua libertação nos felicite. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas a suplicar-lhe agora o apoio necessário, a fim de exonerar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança. E a filha, imensamente ligada ao espírito paternal, em sérios obstáculos para se lhe desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável, a fim de se desembaraçar do egoísmo com que se lhe enviscou a influência em nome do amor. Quantos choques e quantos atritos, até que se estabeleçam as concessões recíprocas, através de vários ajustes kármicos, em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligaram. Se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os quais se mostram e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles, e de que nem neles, nem nós, fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida, ante a sublimação do amor imortal. Bom dia, soldado. Bom, pais e filhos em conflito. Emmanuel, então, traz para nós aqui um quadro que é bastante comum na nossa sociedade, que é exatamente a relação conflituosa entre pais e filhos. Não apenas pela rebeldia do pai ou do filho perante as leis morais, perante ali, né, a convivência social, mas numa relação de conflito direto com pais e filhos.
entre eles. Né? Então é nesse foco que Emmanuel traz para nós aqui. Bom, foi feita a menção aqui de um tema, né, para a gente poder fazer aqui um estudo mais aprofundado, quando ele fala sobre complicações edipianas. Ele lembra aqui do complexo de Édipo e, consequentemente, também do complexo de Eletra. A gente vai ler um pouquinho sobre esses dois complexos, para percebermos aqui que o que Emmanuel traz para nós é um aprofundamento da visão que a psicologia hoje traz, dessas relações em que filhos e filhas mostram uma dependência afetiva, vivem uma prisão afetiva no relacionamento com os pais, com o pai ou com a mãe. E aí então Emmanuel, aprofundando essa ideia, ele mostra que não é apenas ali um complexo observado pela psicologia, mas esse complexo vem como uma consequência de um tipo de relação que esses espíritos viveram no passado. Porque nós vamos encontrar no presente hoje, desde os sentimentos mais nobres e das relações mais amistosas entre pais e filhos, até aquelas relações mais odiosas. Desses dois extremos, nós vamos encontrar então uma infinidade de variedades de relacionamento entre esses dois grupos, né, os grupos dos filhos com os grupos dos pais, e cada tipo de relacionamento tem um fruto no passado. Então a gente vai lembrar que quando nós falamos sobre situações problemáticas que nós vivemos no presente com uma causa no passado, nós teremos também uma relação positiva entre os espíritos que surgiu como consequência do passado, em que espíritos amigos voltam a se encontrar, formam essa relação bastante amistosa, mostrando uma afinidade muito grande, um amor, um respeito muito grande, da mesma forma que nós vamos encontrar o oposto disso, naquelas relações bastante conflituosas, como eu comentei há pouco. Então, tudo isso nós percebemos que, através daquilo que a doutrina espírita traz para nós, esclarecendo a respeito da reencarnação, nós vamos encontrar, então, o plantio e nós vamos encontrar a colheita. Plantios, os plantios que são saudáveis vão gerar, então, colheitas saudáveis. Aqueles plantios que são problemáticos vão gerar colheitas problemáticas. Então é isso que chama a atenção aqui Emmanuel para nós. Então ele começa trazendo uma mensagem de estímulo, dizendo que é possível contes com eles na equipe familiar. Eles, né, conflitos entre pais e filhos. Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias, ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Então essa é a percepção que os pais, por exemplo, observam nos filhos, ou mesmo os filhos observando nos pais. As ideias não batem, são escolhas equivocadas que eles fazem, e isso gera em nós essa inquietude de vê-los nessa condição. Mas, independente desses conflitos que nós observamos, é muito importante pensarmos de que modo que nós vamos tratar isso. Porque nós podemos ou agravar a situação, ou nós podemos trabalhar para melhorar essa situação. E aí, então, dependendo da postura com que nós nos apresentamos diante desse tipo de relacionamento, é o que vai determinar, então, né, o agravamento ou a melhoria, a médio, a curto, médio ou longo prazo. Então ele coloca assim, que é imperioso que nós nos iluminemos de paz e compreensão a fim de entendê-los. O que nós vemos hoje nos relacionamentos entre as pessoas, e nós já conversamos isso várias vezes em outras ocasiões, é aquela relação não de parceria, mas de adversários. Então, cada um querendo impor a sua própria ideia, cada um querendo impor a sua própria vontade. E nós vemos isso, né, olhando para a sociedade como um todo, nós vemos grupos que são opostos nas ideias, nas tendências, nas escolhas que fazem, e acabam, então,
um brigando com o outro para mostrar quem tem razão. E esse mesmo espelho, essa mesma imagem que nós vemos na sociedade, nós encontramos esse reflexo dentro dos nossos lares também. Mas para que a gente possa, então, observar essas diferenças, há a necessidade da compreensão. Há a necessidade dessa abertura para que você observe e perceba a diferença e saiba lidar com ela. E ele coloca então aqui: dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e amor, para que a tua voz se faça ouvida. E aqui ele já chama atenção também para o contrário do que acontece, né? Geralmente palavras ríspidas, palavras duras, palavras autoritárias, gritos, agressões verbais, agressões emocionais, agressões físicas. Então essa é a postura com que geralmente nós estamos acostumados, porque essa postura acaba sendo fruto exatamente desse instinto primitivo que nós trazemos ainda. Aquela agressividade animal que existe dentro de nós desde o início da nossa trajetória evolutiva continua muito presente. Então, na verdade, é aquela luta constante de domar esses impulsos para que a gente possa trabalhar através da paz, da compreensão, da paciência e do amor. Porque se nós não fizermos o esforço para aplicarmos essas virtudes, naturalmente os nossos instintos vão prevalecer. E aí até mesmo numa conversa, numa palavra, numa orientação, virá então de uma forma autoritária, de uma forma agressiva e, consequentemente, fazendo com que aquilo que poderia ser ouvido como um aconselhamento, como uma orientação, ele é visto como uma imposição, consequentemente gerando então toda a resistência. Então é importante que nós emolduremos as nossas palavras, bem interessante essa expressão utilizada por Emmanuel, palavra emoldurada de paciência e amor. E depois ele coloca: abençoa-os, ainda mesmo quando não te aceitem o modo de pensar ou de ser. E esse abençoar, mesmo quando não nos aceitam, ou quando nós não aceitamos, abençoar essa relação para que ela se torne fraterna, para que ela se torne amistosa tanto quanto possível. Mas, mais uma vez, a gente tem, como se não bastasse, esses nossos instintos primitivos, nós temos também o orgulho. Aquele orgulho que diz que quando eu lanço uma palavra de autoridade e eu percebo que o outro quer me controlar, o meu orgulho diz: você não deve se deixar controlar. E, portanto, nós percebemos que, sem esse sentimento de humildade, sem esse sentimento de amor, nós sempre viveremos em relações de atrito. Depois Emmanuel coloca para nós aqui também: quase sempre na Terra os sentimentos que nos agridem, naqueles que se nos associam à existência física, são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito, a nos pedirem reajuste e renovação. Então, quer dizer, se hoje existe esse sentimento de agressividade dentro de uma relação, o que Emmanuel vai lembrar é que esse sentimento ele não nasceu do nada, mas ele é uma consequência daquilo que foi semeado no passado e que volta hoje pedindo esse reajuste, pedindo a renovação. E para isso, então, há a necessidade dessa transformação. Nós tivemos há pouco tempo uma conversa com uma colega psicóloga em que ela falava sobre a terapia familiar. Ela trouxe para nós isso no nosso trabalho lá do Espiritismo.net, e ela falava do papel do psicólogo nos ajustes da relação familiar, em que cada um ali tem o seu papel, cada um ali tem a sua própria personalidade, mas ao mesmo tempo todos devem trabalhar pela harmonia geral. E para isso, então, ela vai fazendo uma análise sobre a configuração daquele grupo familiar, tentando fazer com que todos se entendam e todos encontrem um canal de comunicação que seja acessível e, ao mesmo tempo, também que seja pacificador. E não aquele canal de comunicação em que gritos e agressões e imposições acabam surgindo.
Então a gente percebe que hoje nós encontramos nas nossas instituições sociais esse trabalho de entendimento, de interpretação do que é hoje o grupo familiar. E aí nós vamos entender mais uma vez que hoje procuram muitas vezes trabalhar o efeito sem compreender a causa. E essa causa, como o Emmanuel coloca para nós aqui, ele diz assim para nós, né, que são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito, a pedirem reajuste e renovação. Então, muito mais do que isso, do que você harmonizar o grupo familiar, é importante você moralizar o grupo familiar. E melhor ainda se tiver esse entendimento de que o passado trouxe ali a origem dos problemas, mas que o presente é a oportunidade de reajuste. E depois Emmanuel coloca para nós aqui esse complemento. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental. Laços esses que passam a reclamar-nos o preciso desfazimento para que a mútua libertação nos felicite. Então, reclamar o preciso desfazimento, ou seja, desfazer esse quadro de complexos para que todos vivam essa liberdade afetiva dentro de uma mesma relação. Ou seja, nós convivemos compartilhando sentimentos, compartilhando ideias, sem que tenhamos sentimentos aprisionados uns pelos outros. Quando então ele fala sobre complicações edipianas, mais uma vez aqui a gente vai então aprofundar um pouco mais. Eu estou aqui no site tuasaude.com e tem 2 artigos aqui que são pequenos, mas são bastante interessantes. Nós temos aqui então o autor, Dr. Gonzalo Ramírez, que é clínico geral e psicólogo, e ele trouxe o primeiro artigo, Complexo de Édipo, o que é e como identificar. Quando ele fala sobre complexo edipiano, vem exatamente de complexo de Édipo. Então vamos analisar aqui primeiro. Mas vamos pensar assim, aquilo que ele fala sobre o complexo de Édipo, nós temos que olhar com a visão reencarnacionista e não com a visão imediatista, em que você identifica o caso e você trata isso como um distúrbio psíquico que aquele indivíduo apresenta. Mas nós vamos analisar que esse distúrbio surgiu por causa de um determinado tipo de relacionamento no passado, o modo como as pessoas se relacionavam. Muitas vezes nós temos pais e filhos hoje nessa condição, nessa posição hierárquica, em que os pais têm a função de educar os filhos, mas no passado muitas vezes eles tinham uma relação afetiva diferente, em que esse sentimento, que hoje é um sentimento doentio, foi gerado anteriormente. Então vamos lá. Complexo de Édipo. Pois é, Braz, exatamente, né? E até mesmo o transcendental, é importante ter o componente reencarnacionista também. Porque muitas vezes o transcendental, ele traz uma visão que transcende a matéria, mas não necessariamente volta ao passado para tentar encontrar a origem. Então, até essa psicologia que a própria Joana de Ângeles apresenta para nós, coloca o espírito como componente fundamental desses processos. E não simplesmente o psiquismo do indivíduo, mas o espírito como ser imortal que traz uma bagagem de experiências do passado que hoje se manifesta no presente. Algo muito importante. Vamos lá. É espiritualista, né? Especialmente espiritualista já é alguma coisa, né? Porque espírito é doutrinário, né? O espiritualista ele tem essa visão que vai além da matéria, né? Então vamos lá. Primeiro vamos entender esses 2 complexos aqui a que se refere Emmanuel. O complexo de Édipo é um conceito que foi defendido pelo psicanalista Sigmund Freud, que se refere a uma fase de desenvolvimento psicossexual da criança chamada fase fálica, em que ela começa a sentir desejo por sua mãe e ódio e ciúme de seu pai. Esse complexo acontece em meninos
enquanto nas meninas recebe o nome de complexo de Eletro. Segundo Freud, a fase fálica acontece entre os 3 e 6 anos de idade, que é quando acontece uma mudança no comportamento da criança, que faz com que idealize a sua mãe e desenvolva um sentimento de amor por ela, ao mesmo tempo em que há ciúme de seu pai, que passa a ser considerado um rival. Para a psicanálise, é uma fase determinante para o seu comportamento na idade adulta, principalmente em relação à sua identidade e comportamento sexual. O Freud ele tinha essa tendência de sempre analisar, né, esse elemento psicossexual das pessoas. Então isso se manifesta no seu comportamento, isso se manifesta nos seus sonhos, nos seus complexos, nos seus conflitos. Então ele via muito esse ponto. Então o que está trazendo para nós aqui nesse artigo é a visão de Freud que trouxe para nós essa definição. E continua para nós aqui. Como identificar o complexo de Édipo? O complexo de Édipo faz parte do desenvolvimento psicossexual da criança, podendo as características serem notadas a partir dos 3 anos de idade, sendo as principais: sentimento de grande afeto à mãe, sentimentos negativos em relação ao pai, podendo haver sentimento de ódio, maior interesse pelo órgão sexual, ciúme excessivo quando os pais estão juntos, atitudes agressivas em relação ao pai, já que o enxerga como rival. Então lembremos que nós estamos analisando essa descrição, embora a psicanálise hoje, Freud, o pai da psicanálise, né? Ele trouxe essa visão, vendo o indivíduo vivendo esse complexo, nós estamos indo além. Nós podemos pegar esse grupo, complexo de Édipo. Então nós podemos encontrar esse grupo de espíritos, pai, mãe e filhos, como sendo indivíduos que viveram no passado e que agora, no presente, trazem esse sentimento esses sentimentos que vão aflorando. Então obviamente que a gente vai trazer ali essa visão de um modo simplista, sem se aprofundar, até porque nós não temos competência para isso. Mas a gente vai lembrar que uma criança, por exemplo, que começa a apresentar um comportamento como esse, ela pode estar trazendo manifestações do passado que afloram agora no presente. Vendo aquela que é a sua mãe como aquela que foi a parceira. O pai que é o seu inimigo, aquele que foi o adversário do passado. E continua. Essas características podem desaparecer naturalmente à medida que a criança se desenvolve. Isso porque percebe que a mãe não responde aos seus sentimentos da forma como gostaria, passando a se comportar de forma semelhante ao pai. Fase fálica do complexo de Édipo. A fase fálica do complexo de Édipo corresponde ao período em que acontece uma mudança no comportamento da criança, em que há o desenvolvimento de amor incondicional pela mãe, ao mesmo tempo em que existe sentimento de ódio em relação ao pai. Durante essa fase, a criança começa a dirigir o seu interesse e curiosidade para o seu órgão genital, o que pode ser percebido pelos pais, já que o manipula com frequência, o que muitas vezes é reprovado por eles, fazendo-o recuar a esse amor e desejo pela mãe, devido ao que Freud denomina medo da castração. Dessa forma, é recomendado que os pais permitam a curiosidade dos filhos, não havendo repreensão. Com o passar do tempo, o menino compreende que a sua mãe não pode corresponder ao amor que sente, e por isso começa a se identificar como o pai, imitando seus comportamentos com o objetivo de desenvolver habilidades que o façam encontrar a mulher para substituir sua mãe e que corresponda ao seu amor. Dessa forma, o menino passa a ser menos dependente da mãe e se interessa por outras mulheres. O que é o complexo de Édipo mal resolvido? De acordo com a teoria de Freud, a criança que não consegue resolver o complexo de Édipo é aquela que não conseguiu se identificar com o pai,
ou seja, que não imita com os comportamentos do seu gênero e por isso não desenvolve comportamentos que busquem substituir a figura materna. Por isso, Freud determina que quando o complexo de Édipo se prolonga na vida adulta, pode ter como desfecho a homossexualidade masculina, problemas relacionados com a relação sexual e com o casal. Então aqui, essa colocação, naturalmente, mais uma vez, é a visão de Freud, né? E nós falamos aqui do século XIX, século XX, né? Então, né, algo bastante... Só um instantinho. Então, assim, algo que requer, né, muita atenção e bastante cuidado também nessa mudança. Então, aqui a gente vai lembrar, né, o Freud ele nasceu em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos, e desencarnou quase ali, né, em 1939, quase já em 1940. Então, foi ali século XIX para o século XX, quando ele trouxe essa teoria. Muitas ideias foram modificadas de lá para cá, trazendo uma visão mais técnica, uma visão, vamos dizer, menos, não diria preconceituosa, né, porque aqui não é um preconceito, mas é um conceito que Freud traz, mas que hoje nós temos uma visão mais aberta, vamos dizer assim, com relação a essas condutas. Agora, complexo de Electra. O que é e como identificar e como lidar? O complexo de Electra é um conceito desenvolvido pelo psiquiatra Carl Jung e é uma fase normal, uma fase normal do desenvolvimento psicossexual da maioria das meninas, na qual existe uma grande afeição pelo pai e um sentimento de rancor ou má vontade em relação à mãe, podendo até ser possível que a menina tente competir com a mãe para ganhar a atenção do pai. Geralmente essa fase surge entre os 3 e 6 anos e é ligeira, mas pode variar de acordo com a menina e o seu grau de desenvolvimento. Na maioria dos casos, o complexo acontece porque o pai é o primeiro contato que a menina tem com o sexo oposto. Assim como o complexo de Édipo, desenvolvido por Freud, a resolução do complexo de Electra influenciará o desenvolvimento da vida sexual adulta e como a menina se relaciona com o sexo oposto. Como identificar o complexo de Electra? Isso. Alguns sinais que podem identificar que a menina está entrando na fase do complexo de Electra incluem necessidade de se colocar sempre entre o pai e a mãe para os afastar, choro descontrolado quando o pai precisa sair de casa, sentimentos de grande afeto em relação ao pai que pode levar a menina a verbalizar a vontade de casar com o pai um dia, sentimentos negativos em relação à mãe, especialmente quando o pai está presente. Esses sinais são normais e temporários, por isso não devem ser uma preocupação para os pais. No entanto, se mantiverem após os 7 anos, ou se forem piorando com o tempo, pode ser importante consultar um psicopediatra para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento necessário. O complexo de Electra é semelhante ao complexo de Édipo? Na sua base, o complexo de Electra e de Édipo são semelhantes. Enquanto o complexo de Electra acontece na menina em relação aos sentimentos de afeto pelo pai, o complexo de Édipo acontece no menino em relação à sua mãe. No entanto, os complexos foram definidos por médicos diferentes, sendo que o complexo de Édipo surgiu originalmente descrito por Freud, enquanto o complexo de Electra surgiu mais tarde descrito por Carl Jung. Quando pode ser um problema? O complexo de Electra geralmente se resolve sozinho e sem grandes complicações à medida que a menina vai crescendo e observando a forma como a sua mãe age em relação ao sexo oposto. Além disso, é o pai quem deve estabelecer os limites da relação pai-filha, de modo que a menina perceba que é com outras crianças com quem deve brincar e interagir.
Porém, quando a mãe está muito ausente ou castiga a filha pelas suas ações durante esse período da vida, pode acabar dificultando a resolução natural do complexo, o que faz com que a menina mantenha os seus fortes sentimentos de afeto pelo pai, que podem acabar se tornando em sentimentos de amor, resultando em um complexo de Eletra mal resolvido. Como lidar? Não existe uma forma certa de lidar com o complexo de Eletra. No entanto, dar pouca atenção para os sentimentos de amor verbalizados em relação ao pai e evitar castigar a menina por essas ações podem ajudar a ultrapassar mais rápido essa fase e não entrar num complexo de Eletra mal resolvido. Outro passo importante consiste em mostrar o papel do pai, que, embora seja de amor, serve apenas para protegê-la e que a sua verdadeira companheira é a mãe. Após essa fase, geralmente as meninas deixam de mostrar rancor em relação à mãe e passam a entender o papel de ambos os pais, passando a ver a mãe como referência e o pai como modelo para o tipo de pessoa que querem um dia ao seu lado. Então, esses dois são os complexos a que Emmanuel se refere aqui nesse trecho. Por isso, então, ele diz assim para nós, né? E as chamadas complicações edipianas outra coisa não representam, senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental. Ou seja, né, se no passado houve uma relação entre duas pessoas e essa relação foi de posse de uma pela outra, causando esse distúrbio psíquico, quando esses espíritos se juntam numa relação no presente, na condição de pais e filhos, esse tipo de sentimento volta a se manifestar. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda, em épocas recuadas, a suplicar-lhe agora o apoio necessário, a fim de exonerar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança. Então isso aqui do filho agora, né, com relação à mãe. A filha imensamente ligada ao espírito paternal, em sérios obstáculos para se lhe desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável, a fim de se desembaraçar do egoísmo com que se lhe enviscou a influência em nome do amor. Então existe esse tipo de sentimento, esse tipo de apego de um indivíduo com relação ao outro, tendo origens nesse passado. E aí então, para finalizarmos aqui esse trecho, bom dia, Mazé. Quantos choques e quantos atritos até que se estabeleçam concessões recíprocas, através de vários ajustes kármicos, em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligaram. Então ele coloca vários ajustes kármicos. Ou seja, né, a gente pode se perguntar quanto tempo demora para isso se resolver com dois espíritos que se apresentem nessa condição. Então, ora vão reencarnar como pais e filhos, como companheiros, como espíritos distantes, até que possam, num determinado momento, se reencontrarem, mas se reencontrarem de um modo saudável, em que ambos apresentam, então, esse equilíbrio e essa liberdade. E por isso ele coloca, então, depois, se trazes contigo este ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama os quais se mostram e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles. E de que nem eles nem nós fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida,
ante a sublimação do amor imortal. Então aqui Emmanuel trouxe para nós vários tipos de situações, né? Aquela dependência psíquica, aquele amor dos complexos edipianos que nós estudamos. Pois é, Braz, isso porque a gente viu de um modo muito superficial. Imaginemos se nós pudéssemos, dentro de um grupo de estudos, termos exemplos claros, né? Fazendo ali um histórico do passado e do presente dos espíritos envolvidos nesse tipo de relação. Então é realmente bem interessante, né? E por isso que a gente vê que como hoje a psicologia e a psicanálise nos tempos atuais, como ela se torna imperfeita sem essa visão que nós temos das existências anteriores como causa dos conflitos que se tem na atualidade. Alguém, por exemplo, que faz uma terapia buscando ali um tratamento para depressão, um tratamento para inseguranças diversas, para conflitos diversos que elas vivenciam, se tratam o efeito, sem se compreender a causa. Por isso que da mesma forma que nós temos a medicina espiritual, que hoje começa a surgir, trazendo para nós a visão do espírito e não apenas do corpo, porque você trata a doença do corpo, mas você precisa tratar a doença do espírito. A medicina espiritual, então, vem trazendo para nós essa visão, trabalhando a parte física, trabalhando a parte fluídica e trabalhando também a parte espiritual. Nós teremos também a psicologia fazendo isso, não apenas tratando das emoções do indivíduo no presente, mas buscando as origens no passado. Eis aí, então, né, o caminho que nós começamos a observar de quanto ainda temos que nos desenvolver em busca desse conhecimento. É claro, né, que tudo vem no seu tempo. Mas quando nós lembramos, por exemplo, que no século XIX, naquele mesmo período de Kardec, houve uma ruptura entre ciência e religião, exatamente pelo modo como a religião se comportou durante tanto tempo, trazendo ali as imposições dos seus dogmas, privando a ciência do seu desenvolvimento e tudo mais. Quando então houve um momento de ruptura, a ciência deixou de pensar no espírito e a religião deixou de ver a ciência. E aí então nós vamos lembrar daquela máxima, né, que é apresentada por Freud, né, que é atribuída a Freud, que diz que a religião sem a ciência ela é cega e a ciência sem a religião ela é manca. Por isso então nós temos, né, todo esse embrólio, né, que vai surgindo, essas tantas e tantas limitações que nós encontramos por falta exatamente dessa visão transcendental, essa visão que nos remete ao passado, para entendermos a origem de tudo. Agora aqui vamos lá, irmão Saulo, ou seja, Herculano Pires, fazendo um comentário a respeito desse texto de Emmanuel. Reencarnação e complexos. Lembrando mais uma vez que esse comentário de irmão Saulo era a publicação feita na coluna do Jornal Diário de São Paulo a respeito, né, dos textos trazidos pelo Chico, pela psicografia. Bom dia, professor. A descoberta do inconsciente levou Freud e seus discípulos a aprofundarem o problema dos complexos. Entre estes, o que mais se popularizou, por seu caráter dramático, foi o complexo de Édipo, seguido do complexo de Eletra. Então, aqui mais uma vez, entre esses complexos, o que mais se popularizou foi o de Édipo, seguido pelo de Eletra. Mas temos outros complexos também. Então, o indivíduo, por exemplo, que vive uma baixa estima constante, um sentimento depressivo que é irreversível, que traz ali para nós, por exemplo, né, distúrbios psíquicos, como, por exemplo, bipolaridade, borderline, dentre outros, quais foram as origens dessas doenças que nós diagnosticamos hoje? Tratamos apenas de uma questão de uma doença mental ou de uma doença psíquica. Mas quando nós voltamos no passado, o que fez com que aquele indivíduo gerasse aquele caminho?
Porque é muito interessante, numa comparação que se faz, por exemplo, a respeito da medicina clássica, que trata o corpo físico, e das ciências de saúde mental. A parte da medicina material, que trata do corpo físico, você consegue diagnosticar as doenças a partir de exames físicos, exames clínicos, exames laboratoriais. No caso da saúde mental, você analisa comportamentos e, portanto, é uma visão bastante subjetiva. Embora hoje, nós tenhamos modelos que são referência para os médicos. Aquele indivíduo que traz esse tipo de comportamento, ele se encaixa, de acordo com os sintomas que são apresentados, nesse tipo de quadro. Mas ainda assim é algo que não é material. Porque a mente não é material. Você analisa, mais uma vez, comportamentos. Agora, se você vai ao ortopedista, você tem uma inflamação, você tem uma fratura. Se você vai ali ao neurologista, você faz um exame, você encontra lesão no sistema nervoso. E assim você vai encontrando em cada área da medicina, você tem ali os sintomas que são claros e observáveis a partir dos sintomas que são manifestados no corpo físico. Na mente, não. Então aqui, quando ele fala para nós sobre esses complexos, então o indivíduo que tem depressão, você não acha a depressão no exame clínico. O indivíduo que tem ali uma ideação suicida, você não vê isso no exame. Em alguns casos você vai encontrar no exame bioquímico esse ou aquele elemento que se encontra ali um pouco mais baixo na composição química do cérebro do indivíduo, no seu metabolismo e tudo mais. Mas, de um modo geral, você observa apenas ali o comportamento. Eis, então, aí o grande drama que nós encontramos. E ele continua aqui dizendo para nós. Duas formas de conjunto ideoafetivos que caracterizam os conflitos familiares. Então ele fala sobre o complexo de Édipo e fala sobre o complexo de Eletra. O Herculano Pires diz assim, duas formas ideoafetivos que caracterizam os conflitos familiares. Muito antes da descoberta de Freud, já o Espiritismo acentuava a importância do inconsciente encarando as manifestações anímicas no campo da mediunidade. Em abril de 1857, o Livro dos Espíritos colocava o problema do inconsciente e Freud nascera um ano antes. Isso não afeta em nada o valor e a significação do trabalho de Freud e seus sucessores, mas é um dado histórico que coloca o Espiritismo em posição muito cômoda no trato dos problemas psicológicos. Então, desde aquela época, os espíritos já traziam para nós esses esclarecimentos a respeito do espírito, a respeito da sua imortalidade, a respeito da bagagem que ele traz de uma encarnação para outra, da forma como isso se manifesta. Porque conforme a gente falava lá em cima, por exemplo, o indivíduo que traz uma deficiência física, você vê isso fisicamente. O indivíduo que traz uma deficiência psíquica, você não consegue perceber isso, a não ser analisando mais uma vez os seus comportamentos. Por isso que esse campo, o campo da mente, o campo psíquico, é um campo que naquela época era muito misterioso. E foi Freud que iniciou esse processo de poder mostrar que as pessoas não ficavam apenas doentes fisicamente, mas elas ficavam doentes também psiquicamente. E aí ele começou então a trazer ali modelos de determinados tipos de doenças e causas para essas doenças, para poder fazer o diagnóstico e depois trazer o tratamento. Então Freud foi aquele que realmente abriu um novo caminho para estudar o campo mental das pessoas. Bom dia, dona Miriam. E ele continua. Na mensagem de Emmanuel, temos a colocação do problema dos complexos em termos espíritas. Emmanuel acentua a importância da teoria da reencarnação para uma compreensão melhor e mais humana, sobretudo mais humana,
dos chamados complexos parentais. Então, esses complexos parentais são todos os tipos de relacionamento desequilibrado, digamos assim, ainda que seja temporariamente, e ainda que seja em grau maior ou grau menor, que existe dentro da relação familiar. Então nós temos ali dois irmãos que competem pelo afeto da mãe, a filha ou o filho que busca a mãe ou o pai como modelos afetivos. Temos a relação entre o casal um ciúme doentio, que acaba depois acarretando a violência e tudo mais. Olha só quantas e quantas situações que vão surgindo dentro de um grupo familiar cujas origens se encontram no passado. Sem falar na própria personalidade de cada um, que pode trazer ali os seus desvios de personalidade por parte do próprio indivíduo, e não simplesmente criado a partir do relacionamento entre eles. Diz Emmanuel, as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental. Então, Emmanuel ele está colocando aqui de um modo objetivo que esses tipos de complexos de Édipo e de Eletra não representam senão os laços obscuros que entretecemos, ou seja, as relações problemáticas e doentias que nós estabelecemos no passado e que agora se manifestam no presente quando os espíritos então, estão juntos dentro de um mesmo grupo familiar. A interpretação de Jung, ligando complexos e arquétipos, justifica essa maneira de ver a questão. A criança já traria consigo o arquétipo da mãe, a ideia da mãe eterna ou divina, que é apenas despertada pela mãe concreta da atual existência. O Espiritismo devolve ao arquétipo de Jung a sua natureza humana. Não se trata da ideia da mãe divina, espécie de reminiscência platônica, mas da mãe real, concreta, da carne e osso, de uma existência anterior. Olha que bacana isso que ele coloca para nós. Claro que esse é um tema de muitos debates, né? Porque a visão hoje da psicologia, da psicanálise atual, vai, claro, entrar em contradição com essa visão reencarnacionista. Mas a gente não pode simplesmente limitar a nossa visão numa única existência, tendo consciência de que nós somos espíritos imortais. Então, nesse ponto é muito interessante que enquanto Jung, por exemplo, trazia essa ideia da mãe divina, da mãe eterna, como sendo apenas um arquétipo, ou seja, um modelo psíquico que existe dentro da nossa sociedade, o Espiritismo vai dizer, não, isso não é um modelo psíquico, isso é uma realidade que o espírito viveu numa existência anterior. Então, aquele indivíduo que era apegado a uma mulher, dentro de uma relação afetiva desequilibrada, quando ele reencarna com essa mesma mulher, mesmo que seja na condição de mãe e de filho, esse indivíduo continuará tendo esses mesmos sentimentos. Ele não está fazendo uma projeção, ele está vivendo uma realidade daquilo que surgiu no passado. Então, olha que interessante, né? Que a gente vê assim, como eu falo para vocês sempre, Hermes, faz todo sentido. E como eu falo sempre para vocês, né, aquela legião de psicólogos que existe no plano espiritual, para poder analisar ali o comportamento de cada indivíduo, analisando ali os desequilíbrios, a forma como nós retornamos ao plano espiritual naquele acolhimento inicial, mas mais do que isso, depois que nós passamos daquela fase de perturbação, onde nós vamos nos adaptar ao mundo espiritual, o indivíduo continuará agora levando os elementos que estão registrados na sua consciência, ou no seu subconsciente, por exemplo. Ele desencarna.
passa daquela fase de adaptação, onde é feito um trabalho com ele, um trabalho psíquico, para que ele possa compreender a sua nova realidade, aceitar que agora ele se encontra no novo plano. Depois que ele passa dessa fase, aí então ele continua sendo quem ele era. E ali então ele vai continuar levando os seus complexos, os seus conflitos e tudo mais. Então vejam que interessante que no plano espiritual o espírito continua ainda revendo a sua própria história. Então a primeira fase é aquela fase mais aguda, onde ele tem que se adaptar ao plano espiritual. Depois vem aquela fase crônica, onde ele vai fazer uma análise daquilo que ele foi em existências anteriores e o que faz com que ele sofra eventualmente no plano espiritual naquele presente. Então já não é mais aquela ideia, já não é mais uma projeção, mas é uma realidade daquilo que realmente ele vivenciou. E aí, como eu ia falar para vocês, né, que quantos e quantos psicólogos desencarnam aqui no mundo, vão para o plano espiritual e continuam estudando a psicologia, agora a partir de uma visão reencarnacionista, quantos e quantos enigmas são resolvidos a partir desse entendimento. Quando ele começa a perceber, poxa, eu achava que era assim, agora dá para entender o que é. Muito bem, continua aqui então Herculano Pires. As pesquisas científicas de hoje sobre reencarnação abrem novas possibilidades de compreensão dos conflitos entre pais e filhos. O Espiritismo, por isso mesmo, se torna mais apto a ajudar a psicologia profunda na descoberta das raízes verdadeiras das situações parentais conflitivas. Ou seja, se você está dentro de um grupo familiar e dentro desse grupo familiar você encontra conflitos entre os seus membros, o Espiritismo vai dizer, vamos olhar no passado, porque é lá no passado que tem a origem de tudo. Não pensemos apenas no presente, porque o indivíduo ele não surgiu agora. Esse indivíduo ele foi sendo construído com o passar do tempo e dentro dessa construção ele também estabeleceu relações. Relações que são harmoniosas ou conflituosas. Então, na nossa visão atual de mundo que nós temos hoje, nós simplesmente vamos dizer, como acontece geralmente na esmagadora maioria das pessoas, que a família ela é constituída por sorte e azar. Eu tive sorte de ter o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho sorte de ter irmãos, eu tenho sorte de ter me casado com essa pessoa. Eu tive um azar terrível porque eu tive ou não tive aquele tipo de relacionamento. Então a gente vai observando que hoje nós analisamos a constituição familiar dentro dessa visão de sorte e azar, ou seja, é o acaso que determina como serão as nossas relações. E o Espiritismo vem dizer, não. Tudo tem uma razão de ser. Se você não tem relação com os indivíduos que fazem parte do seu grupo familiar, você tem relação com aquele tipo de relacionamento. Porque você pode atrair, por exemplo, para a sua relação, o indivíduo que tem afinidade com você ou que tem ali uma situação de conflito porque vocês dois viveram de uma forma diferenciada. Essa é a construção que o Espiritismo propõe. Começarmos a analisar além daquilo que o mundo material apresenta para nós. Por isso ele colocou aqui, o Herculano, o Espiritismo, por isso mesmo, se torna mais apto a ajudar a psicologia profunda na descoberta das raízes verdadeiras das situações parentais conflitivas. Como veem os leitores, as mensagens psicográficas de Chico Xavier não têm apenas um sentido religioso e moralizante. Não raro elas penetram nas profundezas de problemas que nos acostumamos a olhar de maneira superficial, mesmo quando os tratamos de um ponto de vista que nos parece profundo. Então aqui esse trecho final ele coloca também, Herculano Pires, que hoje dá a impressão de que a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia conseguiram chegar assim no fundo dos seus problemas. Só que é muito interessante porque chegaram no fundo do lado raso,
Porque a piscina pode ter o lado fundo e o lado raso. Então ele foi com toda a profundidade do lado raso da piscina. E ele acha que chegou na parte mais funda. Porque simplesmente analisa. O indivíduo, por exemplo, que traz uma psicose, ele traz uma esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia faz com que o indivíduo tenha uma percepção distorcida da realidade. E aí então vão atribuir a uma deformidade neurológica. E não pensando na causa que o espírito no passado viveu esses próprios distúrbios e que hoje ele vive isso. Quando nós pegamos, por exemplo, dentro da criminologia, um serial killer. Por que o indivíduo tem essa obsessão em cometer aquele tipo de crime, aquele tipo de assassinato? É porque o cérebro dele veio com defeito. E aí quando você analisa o histórico daquele indivíduo, você vai perceber uma trajetória muito distorcida que ele viveu no passado e que se manifesta no presente hoje. E aquele que é o alvo da sua obsessão para cometer aquele crime foi, na verdade, também no passado, pode ter sido, na verdade, a causa que fez com que ele se tornasse esse tipo de pessoa. Então o Espiritismo veio revelar para nós, né, um novo caminho a ser explorado, mas que para que a gente possa explorar é preciso reconhecer que ele existe. Não adianta um psicólogo querer, por exemplo, pensar em terapias de vivências passadas se ele não consegue compreender a natureza do espírito. E isso a doutrina espírita traz para nós, a partir dos esclarecimentos, a partir dos depoimentos. Então nós vamos conhecendo essas personalidades e percebendo de que modo que elas podem se manifestar agora. Quantas e quantas são as experiências do passado que deixam marcas no indivíduo? Experiências, inclusive, num passado como espírito errante, não como ser encarnado. Porque o indivíduo ele pode viver traumas no plano espiritual e esses traumas refletirem aqui na sua existência. Um psicólogo que fez uma palestra num centro espírita, ele falava sobre traumas, de um modo geral, relacionados com reencarnação. Fobias, por exemplo. Angelina, todo tipo de doença que se manifesta, ela pode ter uma causa no passado ou no presente. Muitas vezes o modo de vida do indivíduo, aquilo que ele traz do passado, como sendo ali, um indivíduo pode desenvolver um câncer, por exemplo, pelo fato de alimentar sentimentos negativos que tiveram origem no passado. Mas não é o câncer em si, mas é a forma como ele vivenciou os seus sentimentos que se somatizaram em forma de doença. Então, muito daquilo que nós vivenciamos hoje teve causa no passado, vindo como uma expiação, ou vindo como um trauma que se manifesta na vida de um indivíduo, ou ele pode ter tido origem em sentimentos e ideias do passado, e que no presente elas foram então fermentando até se transformarem numa doença que, se somatizando, manifestou no corpo físico. Então pode ter no passado como pode ter no presente também. Então nesse médico, quando ele falava sobre fobias, então nós temos vários tipos de fobia, né? Então você tem fobia de lugares fechados, claustrofobia, tem de lugares abertos, agorafobia, você tem fobia disso, fobia daquilo, então fobia de lugares altos, fobias de insetos. E eu me lembro que ele contava uma paciente, que ele era psicólogo espírita, né? Então ele falava sobre terapia de vivências passadas. E aí então ele tratava com uma mulher que tinha verdadeiro pavor de baratas. Mas não era medo de barata. Era assim um pavor que ela poderia ter um infarto se ela fosse encurralada num canto da casa e uma barata olhando para ela. E aí então ela dizia que se ela estivesse num cômodo, ela tinha 4 latas de inseticida, em cada canto da casa, se ela estivesse encurralada, ela teria uma lata de inseticida para fazer isso.
E aí então ela foi fazendo de vivências passadas. Várias sessões foram acontecendo. E aí depois desse tempo, a partir dessas terapias que ela foi, dessas regressões que foram acontecendo, ela se viu, pelo depoimento que ela trouxe, que ela estava em um lugar que parecia ser um período da Idade Média ou da Idade Moderna, ali por volta de 1600, 1700, 1800, mais ou menos por ali. E aí então ela foi presa numa prisão que parecia um calabouço, daquelas prisões bem frias, fétidas, escuras e tudo mais, e ela morreu nesse calabouço. Ela morreu nessa prisão. Mas o corpo dela ficou ainda ligado ao corpo físico, o espírito dela. Então ela ficou muito ligada ao corpo físico. E ela via baratas andando em cima do seu corpo. E ela presa ao corpo físico, vendo o corpo se decompondo, e as baratas caminhando em cima do corpo. E aí então ela reencarna agora, ela traz esse registro traumático no seu subconsciente, e ela tem esse medo absurdo de barata por causa dessa experiência de morte que ela teve. Assim como indivíduos que ficaram durante muito tempo presos ao corpo físico dentro de um caixão, por exemplo, tem medo de lugar escuro, lugar fechado, traz esse trauma aqui para a existência presente. Porque certamente, se nós imaginarmos um espírito vendo uma experiência assim, a gente vê algo realmente marcante e muito profundo. Que ele não pode simplesmente se desvincular porque ele quer. Porque, de acordo, a gente vai lembrar também que o fato dele ver isso também tem relação com a sua própria história. Para ele ficar preso num lugar como esse, ter uma desencarnação como essa, qual é exatamente a sua condição? Quais eram os seus valores? Quais eram as suas crenças? Eis então a questão. Tem Alzheimer, você tem o Parkinson, você tem turismas que vão surgindo, enfim. Mas são muitos e muitos os tipos de fobias que vão surgindo, que aí então se fala que é um toque, por exemplo. Joana de Ângeles fala do toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem relação, sabe, o indivíduo tinha um determinado comportamento, tinha um determinado tipo de hábitos que acabam se manifestando no presente. Mas que o fato de vir de um modo perturbador já fez com que isso mostre uma origem também perturbadora. Enfim, Herculano Pires então aqui traz para nós, né? Primeiro Emmanuel fala para nós aqui sobre pais e conflitos afetivos, pais e filhos em conflito. Herculano Pires depois aqui fala para nós, né? Trazendo aqui reencarnação e complexos, mostrando aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós de um modo tão valioso, né? Falando para nós aqui sobre a reencarnação, sobre a relação afetiva entre os indivíduos, lembrando que aqui ele está focando na relação entre pais e filhos, né? Mas a gente vai encontrar, por exemplo, como nós vimos aqui no item número 13, que nós estudamos já, conflitos domésticos. Deixa eu só pegar rapidamente aqui, conflitos domésticos. Só para a gente poder lembrar, ele diz assim, né? Não nos reportamos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. Existem problemas tão profundos nas resoluções de caráter extremamente particular, que só o entendimento entre criatura e criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Então, nesse trecho que nós estudamos, conflitos domésticos, fala da relação entre o casal. E nesse caso a gente se pergunta, de que forma que esse casal surgiu? Como esse casal se formou? Quem eram esses espíritos que de alguma forma se juntaram? Porque aqui no item 16 desse conflitos domésticos, Emmanuel coloca assim, ninguém se agrega com alguém nas tarefas de burilamento e de amor sem motivos justos. Então, os casais se juntam. Claro que nós temos ali as relações que nós podemos chamar de acidentais. Por que acidentais? Porque hoje, né, tendo ali a nossa sociedade
tão instigada no campo da sexualidade, da sensualidade, do erotismo, né, observando principalmente as aparências e a atração física entre os indivíduos. Então, desde crianças, as crianças são erotizadas nas propagandas, nos desenhos que elas assistem. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, que falava sobre a erotização das crianças. Era um trabalho de psicologia. E o trabalho foi feito, década de 1990, quando nós tínhamos aqueles programas infantis de auditório, em que as jovens apareciam ali, né, com roupas curtas, com decotes. Os desenhos mostravam personagens que tinham ali aqueles corpos, né, que eram corpos atraentes para crianças assistirem. Elas assistiam a uma novela, a um programa de televisão, tanto que a censura que tinha no passado, que era censura, hoje se transformou numa recomendação. Esse programa é recomendável para, naquele tempo esse programa só pode ser assistido a partir de tal idade. Por que isso tudo? Porque o conteúdo faz com que aqueles que assistem abaixo daquela idade assimilem aquela informação e não tenham capacidade de processá-la. Portanto, um desenho que você assiste de super-herói, hoje, pega esse tanto de criança que vai para o cinema assistir a esses programas, por exemplo, Dudu, mas antes disso ainda, você pega, por exemplo, que você colocou, o Tchan, por exemplo, ele era da década de 90. Se nós formos para a década de 80, você vai ver show da Xuxa, que usavam biquínis, usavam ali roupas quase seminuas, com crianças dançando em volta, músicas infantis em volta desse ambiente tão erótico. E aí então as crianças vão sendo alimentadas com essas ideias, quando se tornam adolescentes, e aí nós vamos observar no próprio comportamento dos nossos jovens e adolescentes, quando você encontra crianças de 11, 12 anos de idade engravidando. Por que isso tudo? Porque aprenderam, havendo esse tipo de comportamento, que o sexo é algo absolutamente natural, sem terem maturidade biológica e nem maturidade psicológica para isso. Por isso, então, algumas relações vão acontecendo de um modo acidental. Porque o indivíduo olha para o outro, sente uma atração física, se envolve sem qualquer tipo de precaução, acabam estabelecendo uma relação que não estava programada e vão ter que conviver com aquilo, de um modo positivo ou de um modo negativo, já que dessa relação, muitas vezes, nasce um filho como fruto da relação. Agora, a grande maioria dos relacionamentos, né, acaba sendo composto realmente de espíritos comprometidos no passado. Agora, de que forma, né, aí então o próprio Kardec, lá no Livro dos Espíritos, conversando com os espíritos a respeito das relações entre as pessoas, das relações afetivas, o espírito respondeu para ele que é como se os espíritos se procurassem no meio da multidão. O que quer dizer se procurassem? É claro que ali nós temos um enigma, porque nós vamos falar de uma força magnética entre os indivíduos que vão se buscar sem entenderem por quê. Tem até um caso interessante, né, o filme Amor Além da Vida, o Robbie Williams, né, aquele que a esposa cometeu suicídio, depois ele fez aquela grande peregrinação para poder resgatá-la daquele local, daquele último círculo, né, daquele círculo onde os suicidas ficam, no inferno, segundo a visão de Dante Alighieri, na Divina Comédia. E aí então, quando no final do filme, olha o spoiler, no final do filme, então, quando eles reencarnam, eles são duas crianças que estão brincando na beira de um lago. E aí então ele já mostra de imediato um grande afeto entre eles. Então existe uma força magnética entre as pessoas, e essa força magnética pode ter um efeito positivo ou negativo, porque muitas vezes nós temos inimigos do passado que se encontram.
E nós temos amores do passado que se encontram. Grupos que vão então se formando porque eles naturalmente vão sendo atraídos uns pelos outros. Agora nós vamos entrar então num campo que nós desconhecemos completamente. Porque trata-se, né, de uma força que nós ainda não fomos capazes de explorar. Mas existe, tanto existe, que faz com que os indivíduos se reencontrem. Imaginarmos, por exemplo, um casal, o indivíduo nascendo num canto, o indivíduo nascendo no outro canto. O tempo vai passando, a vida vai seguindo e de repente eles se encontram. Olha que interessante. Tchelcina, atenta aqui conosco, um grande beijo para a senhora Tchelcina, diz assim para nós, né? As crianças de hoje, crianças que com certeza irão determinar em suas mentes que essa conscientização errônea irá desaparecer aos poucos, mesmo sabendo e vendo que essas músicas batidas e incumulativas irão desaparecer com o tempo. E assim as crianças viverão num modo mais consciente e feliz, trazendo a harmonia do seu corpo, no ouvido e na mente, ouvindo músicas que possam envolvê-las em uma melhor vibração desse momento orbital em que está chegado. É só esperar. Estamos assim ansiosamente por isso, né? E aí, claro, a gente vai ter o papel, né? Não é simplesmente a criança só porque a gente tem o papel da família que vai se transformando, da sociedade que vai se transformando, né? Então tudo vai se tornando assim um ambiente mais saudável para todos, né? A partir da conscientização de todos. Uma família saudável vai gerar membros saudáveis. E aí, então, é nessa fase que nós estamos vivendo, né, porque é aquilo que a gente já conversou em outra oportunidade. A liberdade que vai surgindo no nosso mundo é uma liberdade que a gente quer experimentar. Só que a gente não tem maturidade para isso. Por isso, então, a gente se envereda em determinados caminhos, vão trazer para nós consequências dolorosas, porque nós estamos arriscando, né? Quer dizer, eu posso fazer isso. Se eu posso fazer, eu quero fazer. Mas eu não tenho ainda aquela maturidade de pensar, será que eu devo fazer? Então a gente vai naquela brincadeira das tentativas de erros e acertos, só que infelizmente os erros vão trazendo para nós consequências dolorosas. E os acertos nem sempre a gente reconhece, né, que se não realmente experiências virtuosas nós. Porque, né, a gente lembra que a porta larga é sempre mais atraente que a porta estreita, né? Então, com o passar do tempo, a mente nosso se modificando. Os espíritos vão reencarnando, trazendo valores mais nobres, e nós esperamos ansiosamente para que isso aconteça logo. Nós chegamos até a estudar, Brás, não apenas o funk, Brás. Se você pensar, por exemplo, no samba, onde tem um tipo de dança, no sertanejo, onde você tem um tipo de letra, na música popular, que traz determinados tipos de quadros, se nós formos analisar isso de um modo mais filosófico, nós vamos encontrar a vulgaridade sim, mas muitas mensagens finais que se encontram presentes nas letras, nas melodias que provocam sensações, nós ficaríamos assim abismados de vermos de modo que nós somos influenciados tão sutilmente sem percebermos. Nos programas de televisão, quando você mostra atores escolhidos, falas bem selecionadas, cenários bem produzidos, romances artificiais, quanta coisa. Propaganda, você pega uma propaganda de chocolate e sai erotizado dessas propagandas. Porque nós estamos vivendo isso agora. Porque é essa fase de liberdade. Tanto tempo de repressão, a liberdade acaba extrapolando a essa, entre aspas, libertinagem. Até que nós, então, através desse aprendizado doloroso, nós, então, mudando as nossas condutas. Pois é, ele era mais poético, mais regionalista, né, Brás? Era gente, né, do tipo de trabalho que ele fazia, né? Mas se nós olharmos mesmo, nós chegamos a fazer um estudo sobre isso, estudando sobre música do mundo espiritual, lá no livro Obras Póstumas e também no próprio livro dos Espíritos. Nós analisamos com cuidado e vimos assim que a arte manifesta o conteúdo do espírito. Se é um espírito ainda imperfeito, a arte vai sair imperfeita. Mas enfim, pessoal, fecha aqui, senão a gente vai mudando e vai aqui no nosso debate. Isso.
Concluímos então aqui o nosso estudo de hoje. Falamos aqui um pouquinho, então, mais uma vez, sobre pais e filhos em conflito. Agora é importante a gente trazer toda essa teoria para a nossa realidade. Olharmos dentro dos nossos lares, vermos as relações entre os membros de uma mesma família, especialmente dentro da nossa própria família, para entendermos a causa e trabalharmos os efeitos